Você já caiu na ideia de ler um livro só porque todo mundo tá lendo? Quem nunca, né? Quem nunca? Mas sabe o que eu tenho visto? Muitas e muitas pessoas, principalmente pessoas que têm perfil na internet, né, de escritora ou só influencer de livros, que essa pessoa compra ou ganha, né, vários livros, vários livros. Só que a gente que tá vendo, que tá seguindo a pessoa, pensa: ok, ela deve estar lendo aqueles livros, imagina só ter tantos livros, tantas possibilidades de leitura. Só que não, essa pessoa ela não está lendo todos aqueles livros. Na verdade, ela tem aqueles livros, às vezes porque ela tem um projeto mesmo de divulgar, ou porque ela ganhou os livros, né? Ou porque ela foi paga para receber e falar daqueles livros. Mas você que tá aí vendo ela, os posts dela, não pensa dessa forma, né? Muitas vezes você pensa, se ela tem tudo aquilo e ela tá falando aquilo tudo, quer dizer que é possível ler aquele tanto de livro. Aí quando você nota, na verdade você não consegue, né? Porque o seu dia tem muitos a fazer, é impossível que você consiga ler o mesmo tanto de livro que você imagina que aquela influencer lê. E tentar ler naquela quantidade que você imagina que você consegue, vai tirar todo o seu prazer na leitura, todo. Porque você vai ficar extremamente cansada, né, com aquele monte de tarefa pra fazer, sendo que não é isso que tem que acontecer quando você lê um livro. Meu nome é Jéssica Macan, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado e estou no caminho de publicar o segundo livro. O meu gênero literário é ficção, mais voltada para o cristianismo, porém eu coloco algumas situações também de reflexões, situações de cura. São livros para te fazer rir, para te fazer chorar, talvez, né, um pouquinho. A leitura não era para ser uma corrida, embora pareça, né, para algumas pessoas na internet parece que é uma corrida, uma competição de quem lê mais livros. Só que não, né? Um livro foi feito para você viver aquela história, né? Como se você se identificasse com aquele personagem, digamos. Não é tão divertido quando você se identifica com algum personagem e pensa o que eu vou fazer, o que eu faria se eu fosse ele. Isso é tão legal, né? Só que quando você tá lendo com aquela pressa toda de terminar o livro para começar outro, porque você tem uma lista infinita de livros, isso acaba. Como é que você vai ter esses aprendizados, essa conexão com os personagens? Ela não existe, não tem como existir se você estiver numa competição. E também ocorre aquela situação de você estar lendo ali, daí você está lendo aí. O que eu tava lendo? Você nem sabe, você nem conseguiu, porque às vezes aquele que você pegou, porque todo mundo tá falando aquele livro, mas aquele livro é muito chato. E isso é uma coisa que eu penso muito, né? Eu tô escrevendo isso só porque ser mais um livro no mundo ou porque eu quero realmente que a pessoa aprenda alguma coisa, né? Que a pessoa se conecte com aquela história. E o que eu fiz enquanto ele nos encontra para que ele fosse um livro que gerasse algum tipo de conexão? Quando eu criei a Natália, eu já coloquei ela numa profissão que eu nunca vi uma personagem ter essa profissão. Ser artesã. Não sei se tem, com certeza tem, né? Mas eu pensei, o que ela poderia fazer? Ela é artesã. Com certeza tem muitas artesãs no mundo. Então, quando uma artesã lê esse livro, ela vai se identificar, né? Outra coisa, ter colocado ela com preocupações, né? Com o que as pessoas pensam dela. Porque isso é exatamente o que a gente vive aqui na internet, na vida real, fora da internet também. Naquela preocupação constante de o que essa pessoa tá me vendo, o que será que ela tá pensando, o que será que ela tá esperando. E a minha personagem tinha isso, porque ela era artesã e ela também era influencer de artesanato, do tipo de artesanato que ela fazia. Então ela ficava muito atarefada o dia inteiro com esse monte de coisa que ela tinha que fazer. E quando alguém que também é artesã, que também tem essas preocupações, pega esse livro para ler, o que ele vai sentir? Sentir uma conexão, sentir interesse em pensar o que ela vai fazer, o que vai acontecer, eu também estou passando por isso. Entendem? Claro que nem sempre isso vai ser possível, né? Alguns livros é impossível, né? Às vezes o personagem do livro ele é astronauta e você não é astronauta, porque é muito difícil você ser astronauta. Mas os pensamentos dele, né? Algumas decisões que ele toma, você pode se conectar com eles e pensar, né? O que eu faria se eu fosse esse cara aí que é astronauta, né?
Então, leia livros que realmente te interessam, né? Leia lá a sinopse do livro, veja sabe o que ele é, veja se o escritor escreve já um gênero que você já é acostumado a ler, se você gosta. Ou se você quiser, claro, experimentar um estilo novo, né? Vale a pena também. Mas não fique lendo tudo que surge só porque alguém tá falando, porque às vezes aquele influencer não tá falando ali, mas ele foi pago pra falar daquele livro. E tá tudo bem, porque esse é o trabalho dele. Mas a gente que tá assistindo acha que aquilo é possível, que ele realmente lê tudo aquilo de livro e a gente sabe que não. Então quando ele te indicar um livro, veja, esse livro é do jeito que você gosta, se sim, vale a pena você ler. Mas se é só porque todo mundo tá falando dele, não fique com mais essa tarefa na sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, me segue aqui no canal, né, pra continuar assistindo outros vídeos literários e também sobre a Bíblia ou sobre escrita mesmo.